Olá! Nos vídeos anteriores nós já vimos um pouco sobre volumes e capacidades pulmonares, sobre o trajeto do ar nas vias aéreas e sobre alguns mecanismos de defesa e limpeza das nossas vias aéreas. No vídeo de hoje nós vamos ver de fato como ocorre a difusão, ou seja, como é que o ar passa do alvéolo para a corrente sanguínea. Dá tempo de você buscar um cafezinho, se inscrever no canal e já deixar aquele like. Te espero depois da vinheta. A primeira coisa que devemos lembrar é que a diferença de pressão dos gases é que causa difusão, ou seja, o gás passa de onde ele tem mais para onde ele tem menos. Imagine que você está em um ônibus e todo mundo do ônibus está da metade para o fundo, todo mundo apertado e a frente está lá vazia. A tendência natural é que as pessoas se equilibrem. Algumas pessoas continuam lá no fundo, mas algumas pessoas vão para a parte da frente, até que o ambiente todo esteja equilibrado. E é isso que ocorre com os gases. Se tem muito oxigênio no alvéolo, ele vai passar e vai entrar na corrente sanguínea. Se tem muito CO2 na corrente sanguínea, ele vai passar e ir para o alvéolo. A difusão dos gases ocorre através da membrana respiratória. Essa membrana respiratória está localizada nas unidades respiratórias, que são compostas pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e pelos alvéolos. Nós temos cerca de 300 milhões de alvéolos, contando os nossos dois pulmões. As paredes alveolares são extremamente finas, e entre os alvéolos existe uma malha quase sólida de capilares interconectados. Nessa figura, na parte superior, nós temos a visão da superfície dos capilares na parede alveolar. E na parte de baixo, temos a visão de corte transversal das paredes alveolares e seu suprimento vascular. Nós podemos observar os alvéolos, o espaço intersticial, contendo os capilares, veias, artérias e vasos linfáticos. Nessa figura, nós temos a ultraestrutura da membrana respiratória, que está desenhada em corte transversal à esquerda, e a hemácia à direita. A figura mostra ainda a difusão de oxigênio dos alvéolos para a hemácia e a difusão do CO2 na direção oposta. Observe as diferentes camadas da membrana respiratória. Temos a camada de líquido contendo surfactante, que reveste o alvéolo e reduz a tensão superficial do líquido alveolar. Temos o epitélio alveolar, composto por células epiteliais finas, a membrana basal epitelial, o espaço intersticial delgado entre o epitélio alveolar e a membrana capilar, a membrana basal capilar, que em muitos locais se funde com a membrana basal do epitélio alveolar, e a membrana endotelial capilar. A partir de estudos histológicos, estima-se que a área superficial total da membrana respiratória seja aproximadamente de 70 metros quadrados no adulto saudável do sexo masculino, o que equivale à área de um cômodo de 7,6 por 9 metros. A quantidade total de sangue nos capilares dos pulmões a qualquer momento é de 60 a 140 ml. Agora imagine essa pequena quantidade de sangue espalhada sobre a superfície de um cômodo de 7,6 por 9 metros, e aí fica fácil entender a rapidez da troca respiratória do O2 e do CO2. Alguns fatores influenciam a intensidade da difusão dos gases através da membrana respiratória. Nós temos então a lei de Fick, que diz que a difusão é inversamente proporcional à espessura e diretamente proporcional à área. O que isso significa? Quanto maior a espessura, mais difícil a difusão. Quanto maior a área, mais fácil é a difusão. É só a gente pensar o seguinte: espessura, se ela aumenta, fica mais difícil do gás atravessar. Mais barreiras vão existir entre o capilar e entre o alvéolo. Se a gente for atravessar uma rua, se a rua for fina, a gente atravessa mais rápido. Se a rua for muito larga, a gente vai demorar mais a atravessar. E a outra parte é a área. Quanto mais área eu tenho para realizar a troca, mais fácil vai ser a minha difusão.
Se eu tenho só uma pequena área onde todos os gases vão ter que se concentrar ali, vai demorar muito mais. Mas se eu aumento a área, os meus gases eles podem se espalhar por todas essas áreas e aí a difusão vai ficar mais rápida. Nós temos também o coeficiente de difusão dos gases, que aí independe da membrana respiratória, é particular de cada gás. A difusão do CO2, por exemplo, ocorre 20 vezes mais rápido do que a do CO2. E o outro fator que influencia é a diferença de pressão. Quanto maior for a diferença de pressão entre os gases, maior será a difusão. E quanto tempo demora para que ocorra a captação do oxigênio ao longo do capilar pulmonar? Essa figura nos mostra os tempos de trânsito do oxigênio nos capilares pulmonares quando a difusão é normal e anormal. A pressão de oxigênio no eritrócito ao entrar no capilar é de cerca de 40 milímetros de mercúrio. Do outro lado da membrana alvéolo capilar está a pressão de oxigênio alveolar, com 100 milímetros de mercúrio. O oxigênio flui com facilidade para o sangue graças a esse gradiente de pressão, elevando rapidamente a pressão de oxigênio nos eritrócitos. A pressão de oxigênio sanguínea praticamente atinge a pressão de oxigênio alveolar quando o eritrócito já tem percorrido apenas 1/3 do seu caminho no capilar. Portanto, em condições normais, a diferença de pressão de oxigênio entre o gás alveolar e o sangue no final do capilar é muito pequena. Com o exercício intenso, o fluxo sanguíneo pulmonar fica muito aumentado. O tempo normalmente despendido pelo eritrócito no capilar, que é de cerca de 0,75 segundo, pode ser reduzido a até 1/3 disso. Nessa situação, o tempo para oxigenação é menor. Em indivíduos saudáveis respirando ar ambiente, não há redução mensurável na pressão de oxigênio no final do capilar. Contudo, se a membrana alvéolo capilar estiver muito espessa, a taxa de elevação da pressão de oxigênio nos eritrócitos será reduzida proporcionalmente à dificuldade de difusão do oxigênio. Assim, a pressão de oxigênio do eritrócito não atingirá a do alvéolo, mesmo tendo percorrido todo o trajeto capilar. Nesse caso, poderá haver uma diferença mensurável entre a pressão de oxigênio do gás alveolar e a pressão de oxigênio do sangue no final do capilar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, manda esse vídeo para mais alguém. Te convido a conhecer o site do Manual de Fisiologia, o link está aqui na descrição do vídeo. Lá todos os vídeos estão separados por tópicos, então pode facilitar a sua busca. Eu agradeço sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!